Capítulo 2. Um Deus sem rivais. Embora todos possam compreender a natureza grave de um caso extraconjugal, normalmente é mais difícil perceber que um compromisso com os rivais espirituais de Deus não é diferente. Deus é zeloso quanto ao seu nome e por isso não podemos ter atitudes levianas quanto à sua glória. Uma família sem compromisso com o Deus da Bíblia não tem esperança de escapar das ondas do massacre cultural. Se misturarmos um pouco de verdade bíblica com um pouco de psicologia secular, ideologia dos livros românticos e misticismo oriental, teremos uma mistura mortal de mentiras. E, infelizmente, é exatamente isso que muitas famílias cristãs fazem. Hoje se vive uma época em que muitos deuses competem pela atenção das famílias, deuses como o esporte, a fama e o dinheiro. O pior é que esses deuses tentam convencer a todos de que, ao adorá-los, eles darão aquilo que Deus da Bíblia não pode dar, o sucesso, ao menos segundo os padrões do mundo. Mas então, como evitar a adoração de ídolos em uma cultura cheia deles? Como nos colocarmos acima da cultura e caminharmos com Deus? Pode ser algo desafiador, mas creio que perfeitamente possível de ser realizado. O apóstolo Paulo nos deixou algo em suas cartas aos Efésios que ilustram bem essa questão. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de corações ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 15 a 21. Essa passagem está conectada à declaração de Paulo, em Efésios 6, 1 a 4, sobre a responsabilidade dos pais de ensinarem seus filhos, oferecendo uma espécie de guia para aqueles que buscam viver vidas que honrem a Deus em meio a uma cultura dominantemente pagã. Vigie sua caminhada. Disse que, quando se trata dos filhos, eles aprendem imitando o que nós fazemos. Se as crianças não nos veem passando tempo com a palavra de Deus, elas provavelmente farão o mesmo. Ao verem os pais usando linguajar inapropriado, elas provavelmente imitarão. O exemplo é sempre algo muito forte. Sejam bons administradores do tempo. O tempo é precioso e só se tem uma chance para criar os filhos. Eles serão jovens apenas uma vez e estarão na casa dos pais apenas por um curto período. Todos, em todas as situações, precisam avaliar a maneira que gastam seu tempo. Organize seu tempo ou perca-o. Se você falhar em planejar, está planejando falhar. Essa frase é muito verdadeira, ainda mais tratando-se de família. É preciso tratar alguns compromissos em família como prioridade total, e isso inclui as férias. Esse tipo de coisa permite que os filhos saibam o quanto são importantes e quanto você considera precioso o tempo que passa com eles. Entendam a vontade de Deus. Deus é soberano e os filhos pertencem ao Senhor, não aos pais. O objetivo dos pais não pode ser limitado à própria visão deles, pois não se pode dizer a Deus o que fazer. Quando alguém permite que sua própria vontade fique acima da vontade de Deus, essa pessoa não está apenas se entregando a um rival, mas sim se tornando um. Submetam-se constantemente ao Espírito de Deus. É importante sempre lembrar aos filhos sobre os dons ou bênçãos que recebemos de Deus e que se apresentam o tempo todo, como a chuva, a graça de uma refeição em família, a calma em momentos de desespero e tantos outros. Além disso, é importante que sejam introduzidos hábitos de santidade que terão influência duradoura sobre os filhos, que lembrem a todos da família o lugar de destaque que Deus deve ter na vida das pessoas. Hora da refeição. As orações antes das refeições não fazem milagres,
mas elas podem ser poderosas ferramentas na criação dos filhos, principalmente levando em conta o tempo precioso que se passa à mesa apenas conversando sobre Deus e coisas honrosas. Tempos de crise. As provações permitem que as pessoas se acheguem a Deus. Uma crise é uma oportunidade tremenda para demonstrar a verdade da fé bíblica. De fato, pode-se argumentar que os momentos de crise dizem mais sobre a caminhada com Deus que qualquer outra ocasião ou circunstância. É a crise que traz o melhor e o pior de quem somos. Momentos de crise dizem muito sobre a natureza e a fé de cada um. Oriente seus relacionamentos pelo livro. Um casal precisa estabelecer um tempo de qualidade entre eles, longe até mesmo dos filhos. Por mais duro que isso pareça, existem pelo menos 3 razões para que essa prioridade seja estabelecida. O trabalho dos pais é fazer os filhos crescerem e saírem de casa. Quando esse dia chegar, eles precisam saber orientar seus filhos. Os filhos precisam ser liderados por uma frente unida, e isso depende também de tempo de qualidade juntos como casal. Os filhos precisam entender que o casamento e a união dos pais é uma grande prioridade, e assim levar isso para suas vidas.